Olá pessoal, voltamos para mais uma aula de geometria analítica, falando sobre condição de alinhamento de 3 pontos e vamos para alguns probleminhas, alguns exercícios para a gente resolver juntos aqui para aprender mais um pouquinho. Nesse exercício pede o seguinte: para que valores reais de K os pontos 6K, 3 e 4, 2 menos K e 2 estão alinhados? Olha bem, na aula anterior nós verificamos se os pontos estavam alinhados, ou seja, o determinante entre 3 pontos tem que resultar em zero para que esses pontos estejam alinhados, certo? Nesse nosso problema aqui, ele está dizendo que esses pontos já estão alinhados. Eu só quero saber quanto que tem que ser o valorzinho desse K, dessa letrinha, dessa incógnita aqui, para que esses pontos estejam de fato alinhados. Então, para eles estarem alinhados, significa que o determinante tem que ser igual a zero. Determinante, como é que se calcula mesmo? Nós montamos com os 3 pontos que foram informados aqui. Cada ponto tem coordenadas x e y, como já aprendemos. Primeiro ponto vai ser o meu x1 e y1. Segundo ponto vai ser o meu x2 e y2. Terceiro ponto, aqui anotem que 2 menos k é o nosso x3 e o 2 é o nosso y3. Partindo daí, nós vamos montar o nosso determinante. O determinante é formado na primeira coluna pelo x1, x2 e x3, 2 menos k. Segunda coluna nós temos o y1, que é o k, y2, que é 4, e y3, que é 2. Terceira coluna do determinante para calcular é sempre o número 1, como já vimos na aula passada. E aí nós vamos repetir as duas primeiras colunas, 6, 3, 2 menos k, k, 4 e 2. E se esses pontos estão alinhados, significa dizer que esse determinante aqui já vai ser igual a zero. E sabemos também que se nós temos uma equação, o que é uma equação? Uma variável, que nós não sabemos o valor, e um sinal de igualdade, significa que tem que ter esse sinal de igualdade para que a gente possa isolar letras e números para calcular o valor dele, né? O determinante se calcula da mesma forma. Diagonais principais, que são essas três aqui, que nós vamos multiplicar primeiro. Vamos lá. 6 vezes 4, 24, vezes 1 continua 24. Aqui nós temos o K, olha só o que acontece aqui. K vezes 1 é K. K vezes 2 menos K, nós vamos fazer aqui no cantinho, ó. K vezes 2 menos K. Eu já tenho que aplicar a propriedade distributiva, que é a multiplicação de todos os dois que estão lá dentro. K vezes 2 é 2K, e K vezes menos K dá menos K elevado ao quadrado. Então, ó, a multiplicação dessa diagonal aqui resultou em 2K menos K ao quadrado. E aqui nós separamos com mais, né? Terceira diagonal, 1 vezes 3 é 3, 3 vezes 2 dá 6, mais 6. Agora nós vamos multiplicar as diagonais secundárias, que são essas três aqui. E aí nós sabemos que agora vamos diminuir a multiplicação dessas três diagonais. K vezes 3 vezes 1, 3K. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 1 vezes 4 é 4. 4 vezes essa multiplicação aqui, ó, podemos fazer aqui no cantinho para você observar de novo. 4 vezes 2 menos K, mesmo procedimento lá de cima, distributiva, tá? 4 vezes 2 é 8, 4 vezes menos K é menos 4K. Então nós temos aqui 8 menos 4K. Tudo isso é igual a zero, porque já disse que os pontos estão alinhados. Resolvendo isso aqui, nós temos, podemos juntar alguma coisa aqui? Podemos, ó. 24 mais 6 dá 30. O 2K vamos repetir, menos K ao quadrado vamos repetir. E aqui esse menos vai alterar tudo isso aqui dentro, né? Aqui dentro do parênteses eu tenho 12 com 8, que é 20, positivo. Com esse menos aqui fica menos 20. Menos 3K. Esse menos com esse menos daqui vai ficar mais 4K, igual a zero. Agora vamos ver o que dá para juntar. K ao quadrado só tem um sozinho, então deixa ele aqui na frente. 2K menos 3K dá menos 1K. Menos 1 com mais 4 são 5K.
E agora os números, termos independentes. 30 com menos 20 dá 10, mais 10, igual a 0. O que aconteceu aqui? Nós temos uma equação do segundo grau. Para resolver a equação do segundo grau, nós usamos a fórmula de Bhaskara, aquela famosa fórmula de Bhaskara, né? Como é que é a fórmula de Bhaskara? Para quem não lembra, dá uma pesquisadinha no YouTube, em outras aulas, e fica por dentro dela. Aqui nós vamos fazer direitinho, tá? Aqui nós temos três coeficientes, A, B e C. O A vale menos 1, o B vale 5 e o C vale 10. Então nós temos K vai ser igual, fórmula de Bhaskara, né? Menos B, menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, o b é 5 ao quadrado, 25, menos 4 vezes o a vezes o c. Isso tudo dentro da raiz quadrada. Tudo isso é dividido por 2 vezes o a, que é menos 1. Aqui do ladinho nós temos k vai ser igual, menos 5, mais ou menos, raiz de 25. Aqui nós vamos multiplicar tudo isso aqui, né? 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 10 é 40. Menos vezes menos fica mais 40. Mais 40 com mais 25 dá 65. Dividido por 2 vezes menos 1 dá menos 2. Pessoal, cometi apenas um equívoco aqui, vamos retomar. Percebam que eu já apaguei o coeficiente b aqui, ó. Teve um pequeno erro aqui no início. Aqui, ó, quando nós vamos somar os coeficientes b, que é os k, que aconteceu aqui, ó. 2k menos 3k é menos 1. Menos 1 com mais 4 são 3k. E eu tinha colocado 5 anteriormente. Então vamos só arrumar esse detalhe aqui. Então se o b é 3, aqui vai ficar menos 3. Se o b é 3, na fórmula de Bhaskara, b ao quadrado, 3 ao quadrado, 9. E vamos mudar a raiz aqui também. Aqui vai ficar menos 3. E aqui, 4 vezes 1 vezes 10 é 40, positivo, menos vezes menos é mais. 40 com 9, 49. E agora ficou certinho. E nós sabemos que, numa fórmula de Bhaskara, nós vamos encontrar dois valores para k. O chamado k uma linha e k duas linhas. Uma linha que eu vou usar o positivo e na outra linha que nós vamos usar o negativo. Raiz quadrada de 49 é 7, todo mundo sabe. Então nós temos menos 3 com mais 7 dá 4 positivo. Dividido por menos 2, que vai dar menos 2. Menos 3 com menos 7 é menos 10. Menos 10 dividido por menos 2 vai dar mais 5. Ou seja, lá no início do problema ele pede que valores reais de k, os pontos estão alinhados. Então, para que esses pontos estejam alinhados pertencendo a uma mesma reta, o k tem que obter os valores de menos 2 ou 5. Qualquer um desses dois valores aqui substituindo lá no k, nós vamos ter esses três pontos alinhados, ok? E vamos para o terceiro exercício. O primeiro nós vimos na aula anterior e o segundo nós acabamos de terminar. E vamos para o terceiro e último. Determine o valor de m para que os pontos A, B e C sejam colineares. Olha como já apareceu o nome diferente aqui. Colinear é a mesma coisa que pertençam à mesma reta ou que estejam alinhados, tá? E no mesmo procedimento até agora, nós temos 3 pontos. Se temos 3 pontos, temos 3 coordenadas x1, y1, x2, y2, x3 e y3. Percebam que 2m mais 1 é o nosso x1, certo? Vamos montar o determinante então. x1, 2m mais 1, x2, menos 6, x3, 0. y1, 2, y2, menos 5 e y3 é 1. Terceira coluna preenchemos com 1 e as outras duas nós vamos repetir as duas primeiras. 2m mais 1, menos 6 e 0, 2, menos 5 e 1. Olha bem, o exercício disse que esses pontos vão ser colineares para o valor do m que eu encontrar. Então, para eles serem colineares, esse determinante tem que ser igual a 0.
Vamos calcular então as diagonais principais primeiro, que são essas três aqui. Vamos lá. 2m mais 1 vezes menos 5 vezes 1. Mesmo procedimento que nós vimos lá nesse segundo exemplo agora. Tá? Posso multiplicar de baixo para cima. 1 vezes menos 5 é menos 5. Menos 5 vezes 2m é menos 10m. Menos 5 vezes 1 é menos 5. Segunda diagonal vai dar 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0, 0. Não preciso nem usar aqui. 1 vezes menos 6 vezes 1 é menos 6. E agora nós vamos multiplicar as diagonais secundárias, que são essas três aqui. Lembrando que agora é menos. E aqui dentro do parênteses. 1 vezes menos 6 vezes 2 dá menos 12. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes qualquer coisa fica qualquer coisa. Ou seja, 2m mais 1. E nessa terceira diagonal secundária aqui tem um zero. Então o resultado vai ser zero. Não preciso nem usar. Igual a zero aqui no final. Vamos arrumar isso aqui então. Menos 10m. Menos 5 com menos 6 é menos 11. Aqui dentro do parênteses eu tenho menos 12 com mais 1 é menos 11. Menos 11 com esse menos aqui fica mais 11. Menos com mais, menos 2m, igual a zero. O que acontece aqui? Menos 10m com menos 2m, menos 12m. Menos 11 com mais 11, zerou, igual a zero. Para calcular o m, o que a gente faz? Isola o m e passamos o 12 dividindo. E 0 dividido por qualquer coisa vai ser 0. Ou seja, para que esses três pontos aqui sejam colineares ou pertençam à mesma reta, o m tem que valer 0. Se eu quiser tirar uma prova real disso, o que eu faço? Substituir esse m aqui por 0. 2 vezes 0 é 0. Então, meu x1 aqui seria 0. 0, 2, menos 6, menos 5, 0 e 1. Calculo o determinante e vai ter que dar igual a 0 lá no final para tirar uma prova real se necessário. Ok? Essa é a nossa aula de hoje sobre condição de elemento de 3 pontos na geometria analítica. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber novidades, novas aulas daqui para frente. Forte abraço, espero que tenham entendido. Até mais.